Senhoras e senhores, boa noite. Estamos por conta do NUCA, Estudos e Atividades em Existencialismo, desde Florianópolis, para seminários Sartre, Psicanálise Existencial. Participam desde Blumenau, online pois, Mariene de Açaí Strázola e Maria Lucy Dagnoni, do consultório Interação. Boa noite, Mariene. Boa noite, Lucy. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Como é que estamos aí em Blumenau, já devolvidos à normalidade depois das inundações? Quase. A cidade ainda bem suja, mas o pessoal já limpando tudo, se preparando já para o Oktoberfest. Ah, é? Então tá. Ah, já virou, já tá pra festa a coisa? Ah, o pessoal aqui, meu filho. Ah, então Tudo já... acaba em cerveja. Ah, então já melhorou, já tomamos uma chopa e melhora tudo. Ah, então tá Exato. bom. De repente é assim mesmo, né? Então tá, lá vai, deixa. Hã? Aí tava tudo cheio, né? Tanto cheio, né? Tá bom, é assim que vai ficar, tá beleza. Tá joia. Aqui em Florianópolis temos a participação presencial Sérgio Roberto Monteiro Dias e Daniela Justino de Castro, do consultório Perfis. Boa noite. Boa noite. Do consultório Relações temos Cláudia Félix Teixeira, Lara Beatriz Fucchi e Ana Cláudia de Souza. Boa noite, como é que estão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos ao nosso seminário então. Vimos lendo em apêndice ao texto do Lettre Lenéen o Manifesto Existencialista do Jean-Paul Sartre. Num primeiro momento comentamos o primeiro parágrafo em que ele faz a crítica no conjunto de todas as filosofias metafísicas, do mentalismo, do subjetivismo, das interioridades, do intelectualismo. Depois, no segundo parágrafo, ele anuncia a grande revolução filosófica, psicológica, antropológica, que vem possibilitada pela fenomenologia. Do texto que lemos, vou ler o último período para retomarmos o ponto em que ficamos. Conhecer é estourar para arrancar-se da úmida intimidade gástrica para perseguir por aí fora, para além de si, para o que se não é, por aí fora, perto da árvore, todavia fora dela, pois ela escapa-se e me repele, e eu não posso perder-me nela mais do que ela em mim, fora dela, fora de mim. Aqui interrompemos a leitura no seminário precedente e fizemos vários comentários a respeito das possibilidades que a intencionalidade como descoberta antropológica traz para a filosofia, para a antropologia, para a psicologia, possibilitando uma investigação, um esclarecimento, uma compreensão científica da realidade humana, quer dizer, do mundo e do homem e todo o complexo de relações que faz a história humana. Acontece isso pelo fato de a fenomenologia, já disse, possibilitar a compreensão científica dessas realidades que nunca foram esclarecidas cientificamente e que a filosofia antiga, medieval, clássica e contemporânea, até Edmundo Husserl e Martin Heidegger inclusive, o positivismo lógico de Augusto Comte, com sua religião da humanidade, o seu cientificismo, também os positivismos de todos os tipos que dali se desdobram a título de epistemologias, não lograram realizar isto, um esclarecimento científico da realidade humana. Daí que ficou imprescindível para Sartre, em 1939, realizar, ao fim das contas, esse empreendimento filosófico que leva à realização da filosofia como inteligibilidade, racionalidade, conhecimento da realidade humana e mundana, esclarecendo nossas relações com a natureza, com os outros, com as coisas e nossas relações interpessoais numa perspectiva científica sem
recorrer aos infinitos, que são os de objetividade, por onde fomos dar no materialismo dialético, ou de subjetividade, por onde fomos dar no idealismo transcendental de Edmundo Husserl. O existencialismo exatamente resolve esse problema da relação subjetivo-objetivo em toda a civilização ocidental, na Idade Clássica, na Idade Contemporânea. Pela primeira vez, na civilização ocidental cristã, na história da humanidade, se elucida, então, a problemática fascinante da subjetividade com a objetividade e se escapa dos recursos ao infinito para esclarecer a realidade humana, podendo, então, uma personalidade ser conhecida com segurança, termos conhecimento cumulativo, como os da ciência experimental, a propósito das emoções, dos problemas emocionais e do desejo, do prazer e de tudo mais, numa perspectiva científica, já que é possível estudar tudo isso em termos de fenômenos, isto é, conjuntos articulados internamente por relações de função, formando uma totalidade definida, cuja borda se detecta e cujo conhecimento, então, interno fica sustentado no fenômeno, não depende nem pode ser modificado pelo conhecimento de fenômenos de outro tipo ou de outra ordem. Assim evolui o conhecimento científico e assim, então, evolui a antropologia, a psicologia, enfim, a filosofia de Jean-Paul Sartre, ou o existencialismo, que ele anuncia com sua revolução para o conhecimento, para a filosofia, para a psicologia, nesse seu manifesto filosófico. Então, abrindo aspas, vou a ler aí um texto que é mais um texto de conexão da passagem anterior com a que lhe segue, para já nos entregarmos ao outro parágrafo em que ele anuncia toda a sua psicologia existencialista científica. Abro aspas. Não reconhecereis, por acaso, nesta descrição, as vossas exigências e pressentimentos? Sabias muito bem que a árvore não era vós mesmos, que não podias fazê-la entrar nos vossos estômagos obscuros, e que o conhecimento não podia, sem desonestidade, comparar-se com a posse. Ele vem aqui dar referência à árvore lá, certa distância da costa mediterrânea, na terra seca, retorcida pelo tempo, etc., exposta ao calor e assim por diante. Daí sua referência à árvore, e contestando a ideia, a intuição empírica, mística da Idade Antiga e da Idade Média, segundo a qual nós conheceríamos a árvore depois de colhê-la pelos sentidos, transportá-la para o interior da mente, submetê-la a uma depuração de que sobraria a essência da árvore no interior da mente e no conhecimento intelectual. Isso vale para toda a filosofia ocidental, inclusive para a fenomenologia de Husserl, que pretendeu o auto-expor-se da razão, que era essa iluminação no interior da mente. Ao mesmo tempo, a consciência purificou-se. É clara como a ventania. Já nada há nela, exceto um movimento para fugir, um deslizamento fora de si. É bem como se constata a consciência no fenômeno da percepção. Ao descrever o fenômeno da percepção como um acontecimento antropológico, portanto objetivo, que pode ser observado, verificado, descrito, anotado e compreendido em termos de conhecimento científico, nós constatamos que o que possibilita a percepção é essa força virtual antropológica que nos empurra para as coisas. Nos empurra, quer dizer, essa força, daí intencionalidade, que vem de intensio, força para, lançar-se para. Nós somos voltados e votados para as coisas.
Isso que quer dizer quando se diz que a consciência é sempre consciência de alguma coisa. É essa ocorrência virtual, antropológica, que nos lança para as coisas, que nos põe no corpo a corpo com as coisas, no corpo a corpo com os outros, com os acontecimentos, com o futuro e com o passado. Não é por outra razão que o Dr. Vandenberg escreve lá no Paciente Psiquiátrico que os problemas do paciente estão na relação com as coisas, com os outros, com o futuro e com o passado. Dr. Vandenberg, que trabalha exatamente sobre a psicologia existencialista científica e na perspectiva da psicanálise existencial. Então, se por milagres entrasseis em uma consciência, serias arrastados por um turbilhão e lançados fora, perto da árvore, em plena poeira, pois a consciência não tem interior, é simplesmente o exterior dela própria. E é essa fuga absoluta e essa recusa a ser substância que a constituem como consciência. Quer dizer, a consciência, assim descrita, verificada cientificamente, posto que antropologicamente, em investigações de campo, ela se evidencia no conjunto das ocorrências constitutivas do fenômeno da percepção, em que ela é uma das ocorrências, entre as outras, das quais o perceptum, o objeto percebido, tal qual o percipiens, o sujeito percebido, tal qual o ato de perceber, né? E a consciência nesse conjunto é o percipi, que é a consciência de o perceber-se percebendo, percebido, né? Então, nesse conjunto que é o fenômeno da percepção, a consciência aparece exatamente como essa ocorrência virtual antropológica, porque nos implica como sujeito, que nos articula com as coisas, com os outros, tá? Que então nos situa inevitavelmente no meio do mundo, das coisas, dos outros, etc., que nos lança no mundo. É isso que o Sartre está escrevendo, tá? Daí que não há como nos prendermos em nós mesmos, não existe esse si mesmo, não existe esse refúgio de se recolher no interior. O que há aí é uma alienação em que praticamos, por assim dizer, o empreendimento da avestruz, que mete a cabeça na areia e deixa o corpo para se bater. Quer dizer, é alienação, essa psicologia do si mesmo, do refúgio para o interior, do querer conhecer-se a si mesmo. Quem quiser conhecer-se a si mesmo, se verifique, se observe, se descreva nas relações com as coisas e com os outros no meio do mundo e das coisas, como será visto mais adiante. Por isso que é possível um conhecimento científico. Claro que se continuássemos na intuição empírico, mística, metafísica, de que a consciência é um acontecimento no interior do corpo, etc., como o preconizou Descartes, como entendeu Husserl e coisa assim, é claro que nunca teríamos como fazer, como estabelecer, como formular, como sustentar, como desenvolver uma psicologia científica, uma antropologia científica. E é a partir dessa intuição de crença antiga, medieval, clássica e contemporânea, sempre crença metafísica, que se estabeleceram as ciências humanas como ciência à parte das ciências experimentais, como ciências especulativas, como se fosse possível fazer ciência especulativa. E nesse gancho vieram as epistemologias, que o Sartre assinala aqui. A nossa filosofia não conhece mais do que a epistemologia. As epistemologias, que são discurso sobre discurso, sobre discurso, sobre discurso, conhecimento sobre conhecimento, conhecimento sobre conhecimento, discurso sobre discurso, e nunca se chega em lugar nenhum. Por quê? Porque é a tentativa de estabelecer o conhecimento a partir da depuração de percepções. Olha, o conhecimento não é resultado de percepções privilegiadas ou depuradas. O conhecimento é resultado de trabalho com os dados da percepção, mas trabalho sim, né? Eu não tenho, por exemplo, jamais a percepção de um cubo na sua totalidade, mas eu tenho as percepções diversas do cubo nas diversas perspectivas, e depois trabalhando com as diversas perspectivas, com os diversos perfis que eu alcanço pela
pela percepção, portanto trabalhando, já não mais ficando na simples contemplação perceptiva, eu consigo chegar ao cubo real através do conhecimento. Não precisa nenhuma percepção absoluta, não precisa nenhuma iluminação, não precisa nada de especial, exceto a prática do conhecimento, mesmo do conhecimento empírico, nem precisa ser o conhecimento científico, é da confusão entre consciência e conhecimento que resulta toda a epistemologia e tudo isso, e mais, da concepção do conhecimento como um sistema de verdades que derivariam todas de uma verdade eterna e absoluta, que todas as verdades seriam derivadas. Então o conhecimento sempre seria uma antecipação, uma inteligibilidade por conta de uma verdade absoluta que num dado momento iria explicitar-se e dispensar todo e qualquer conhecimento e toda qualquer investigação. Essa é a crença metafísica, quando na verdade o conhecimento é um conjunto sim de conceitos, de ideias, de definições, tá? De normas, de regularidades registradas que traduzem a composição interna do fenômeno na qual nós podemos detectar os problemas e podemos intervir para resolvê-los. Ciência não trabalha em função de verdade, ciência trabalha em função do esclarecimento dos fenômenos para a intervenção neles e recuperação. Agora é lógico que essas verificações têm que ser verdadeiras sob pena de errarmos cientificamente, mas o problema da ciência não é a verdade última, nem as verdades derivadas. O problema da ciência é o conhecimento dos fenômenos para intervir nele. E exatamente essas filosofias digestivas que o Sartre está criticando, é que estão em busca da verdade última, essa coisa toda, que é a pedra filosofal, ao fim das contas, das mitologias, e daí que sempre procuram depurar as percepções para chegar ao fundo, ao fundo da depuração e encontrar a verdade, que é a iluminação derivada da verdade absoluta. Aí entra em toda a discussão da primazia da percepção, de mais não sei o quê, como o Merleau-Ponty no Fenomenologia da Percepção e nos seus cursos da Sorbonne, que o tempo todo discutindo a possibilidade da fenomenologia da percepção por conta do mal-entendido, segundo o qual o conhecimento seria uma percepção depurada, uma percepção privilegiada. Não existe isso. A percepção do cientista não é melhor, não é mais privilegiada, não é privilegiada em relação à percepção do homem comum. O cientista olha para o sol diurno e para o céu diurno, vê o sol se movendo do leste para o oeste, e a pessoa comum também. O cientista não percebe diferente. O cientista vai, claro, ter a inteligibilidade de que é a Terra que está girando do oeste para o leste, e por isso vem a percepção do sol se movendo do leste para o oeste, que é o movimento aparente. Ele chega a isso pelo conhecimento, não pela percepção. Não tem uma percepção privilegiada. A ciência não é o resultado de uma percepção privilegiada. E a psicologia existencialista científica não trabalha com percepções privilegiadas. É conhecimento produzido com dados da percepção, sim, mas conhecimento produzido pelas anotações, pelas descrições, pelas verificações, pelos testes, pelas experimentações e pelo arranjo, a compreensão desse conjunto todo, que acaba traduzindo numa inteligibilidade conceitual o fenômeno tal como acontece. E a partir desse mapa podemos então intervir no fenômeno para modificá-lo. É assim que trabalha qualquer ciência, e é assim que trabalha também a psicologia existencialista científica. Isso é fundamental que seja compreendido. E na sequência, o Sartre vai exatamente no seu manifesto filosófico, no seu manifesto existencialista, ele vai anunciar agora, e eu vou ler, ele anuncia a psicologia existencialista e a psicanálise existencial. Está nesse texto aqui de 1934, publicado em 1939. Vejam bem que ele vai falar de quê? Da transcendência do ego transcendente, da personalidade como constituída pelo resultado desse nosso lançarmos-nos para as coisas, para os outros, enfim, desse nosso transcendermos-nos como corpo e consciência para o mundo, nos constituindo uma totalidade psicofísica que não se reduz nem a corpo nem a consciência,
mas que é o psicofísico, a personalidade em que nos objetivamos no mundo, ao dizer de Sartre, nossa personalização, é o termo que o Sartre usa. E é aqui, nesse parágrafo seguinte, que ele anuncia a sua psicologia, já lá em 1934, no momento em que exatamente redigia e defendia o Transcendência Delegou, sua teoria da personalidade, como tese de conclusão do seu curso de pós-graduação em Fenomenologia no Instituto Francês de Berlim. Então vou ler exatamente essa parte onde ele anuncia a psicologia e a teoria existencialista da personalidade. Imaginai agora uma série ligada de estalidos que nos arrancam a nós próprios, que não deixam sequer a nós mesmos o tempo necessário para se formar atrás deles, mas que nos lançam, pelo contrário, para além deles, na poeira seca do mundo, na terra rude, entre as coisas. Imaginai que somos expulsos dessa maneira, abandonados pela própria natureza num mundo indiferente, hostil e teimoso. Tereis compreendido o sentido profundo da descoberta que a fenomenologia exprime nesta frase: toda consciência é consciência de alguma coisa. Aqui, nesse parágrafo, está prenunciada, anunciada, proclamada toda a psicologia existencialista, já que a compreensão antropológica do ser humano, do homem, como um sujeito lançado no mundo, no meio do mundo, tendo de haver-se no confronto com as coisas, com os outros, e nesse confronto que em primeiro lugar, pré-reflexivo, que é o confronto perceptivo, aí recebendo as afetações que desencadeiam o desejo, desencadeiam o prazer, o desejo, que levam a desenhar o projeto existencial e que também desencadeiam todas as emoções e as complicações emocionais, sempre partindo desse corpo a corpo perceptivo com as coisas, que ocorre no fenômeno da percepção e que é, ao fim das contas, a essência da percepção. Aí está a base de toda a psicologia existencialista científica, nessa compreensão, nesse esclarecimento da percepção como fenômeno antropológico, como corpo a corpo nosso, do homem, corpo e consciência com as coisas, e não como um fenômeno de interioridade da consciência ou de interioridade da mente. É sobre isso que se sustenta a psicologia existencialista científica e a psicoterapia existencialista científica. Onde lembrar que, nas verificações, nós temos que chegar ao sujeito exatamente nessa situação, de sujeito de suas percepções, para alcançá-lo como sujeito em suas afetações na relação com o mundo, com as coisas. Aí é que encontramos o gatilho dos acessos emocionais. Aí, que temos os acessos emocionais incrustados nos episódios, que são os enredos de nossas relações com os outros, com as coisas, com o passado, com o futuro. Aí é que vamos encontrar o homem, no meio do mundo. E é isso que o Sartre anuncia aqui, anunciando então a sua psicologia, a sua teoria da personalidade e o desdobramento dessa teoria da personalidade exposta aqui no Transcendência Delegou, para todos os fenômenos psicológicos, imaginação, imaginário, emoções, prazer, desejo e tudo mais. É aqui no manifesto que ele já anuncia toda a sua psicologia. Nesse momento, ele estava no máximo concluindo o Transcendência Delegou. Depois é que ele vai escrever L'Imagination, L'Imaginaire, 34, 36, depois vai escrever Teoria das Emoções, depois em 39 que ele vai começar a trabalhar para a produção do L'Être Linnéen, em que vai trabalhar a teoria do projeto e do desejo de ser. Quer dizer, tudo anunciado aqui dentro desse manifesto. E tudo o que o Sartre fez no seu trabalho intelectual, no plano da filosofia, no plano da antropologia filosófica, no plano da psicologia, está, como já disse, contido nesse manifesto, que é o manifesto existencialista de Sartre, do existencialismo sartriano, e é, na verdade, o projeto,
o programa de trabalho de Sartre. Tudo o que ele fez está aqui, contido aqui, anunciado aqui, prenunciado aqui. Certo? Daí a importância da leitura desse manifesto para compreendermos o existencialismo, para compreendermos a psicanálise existencial, para compreendermos a psicologia existencialista científica.